Oi, meus amigos, boa tarde para vocês. Eu me chamo Carlos, né? E eu falo sobre vários assuntos aqui, né? Gosto, sempre quando eu tenho tempo, né, da universidade, eu estou gravando alguma coisa aqui, né? Então, gente, eu voltei aqui hoje, né, depois de um tempinho aí, para dar continuidade, né, a uma série de vídeos sobre a história do Brasil, né, que eu propus fazer aqui, né? Para quem já é inscrito aqui no meu canal, acho que já viu, né, um pouco dessa notícia aí. É, então vou fazer o máximo possível aqui, né, para estar entregando um material legal para vocês. Eu vou estar baseando esses vídeos, né, nessa apostila aqui da Poliedro, que eu usei para passar no vestibular, né, porque é muito importante, né, gente, a gente saber a nossa história, né. Por isso que eu estou com o intuito aí de falar sobre isso, né. Então, o primeiro vídeo, eu falei, né, sobre o contexto histórico de Portugal em 1500, né, o comércio entre as Índias, né, e como Portugal acabou chegando aqui, né, os navios portugueses acabaram chegando aqui. Falei um pouco, né, do contexto social de Portugal e político. E no vídeo de hoje, dando continuação aí, eu vou falar um pouco, né, sobre as primeiras atividades econômicas aqui no Brasil, porque é mais fácil, né, da gente estar separando o conteúdo, explicando melhor, né? Então eu vou falar primeiro sobre os aspectos, né, principalmente, né, sobre os aspectos econômicos do ciclo de açúcar, né, que foi um dos primeiros ciclos econômicos do Brasil. Geralmente quando a gente estuda a história do Brasil, a gente separa em ciclos econômicos, né, para a gente entender melhor. Então, no primeiro vídeo eu falei até Martinho Afonso, né, que chegou aqui em 1530. Né? Então, Martinho Afonso começou a fazer algumas retiradas, né, de pau-brasil e algumas coisinhas assim, né? Mas foi algo muito tímido, né? Então, por volta do meado, né, do século XVI, Portugal, né, já vinha sofrendo alguns problemas econômicos, né, principalmente aí com o comércio entre as Índias, que foi um pouco sufocado, né, pela Itália, e outros problemas políticos também, né, na Europa, que eu vou estar focando mais no segundo vídeo, né? Esse vídeo aqui eu vou focar mais sobre os aspectos econômicos. E também vou falar um pouco da estrutura, né, que propiciou tudo isso, né, essa exploração e o plantio de açúcar aqui no Brasil, né? Então, Portugal, né, e a Europa, no século XVI, 1500, né, 1500 e pouco, ela vinha passando por grandes transformações, né? A figura do rei começou a ter um destaque, né? A igreja vinha perdendo poder, né? E aquela camada grande de comerciantes, né, que vinha crescendo ali na Europa, graças ao comércio, né, essas questões assim, começou a colocar muito poder no rei, né? Começou a colocar as suas expectativas, né, os seus desejos na mão do rei, né, que antes disso o rei era uma figura um pouco enfraquecida, né, e não sei se vocês sabem, antes da Idade Moderna, né, que é essa idade do absolutismo dos reis, o sistema econômico e social era o feudalismo. Então, no feudalismo, quem tinha mais poder era a igreja e os senhores feudais, né, os pessoal que tinha muita terra ali na Europa, né? Então, os comerciantes viu aí no fortalecimento do rei mais oportunidades aí para estar enriquecendo, né, em detrimento da camada mais pobre. Então, esse período, né, que o rei foi se fortalecendo como um soberano máximo, né, daqueles países, dos novos países, né, que começaram a se unificar, começou
né, ser chamado aí de absolutismo monárquico, né? Então Portugal e vários países da Europa estavam vivendo esse momento, né? Então o rei ali com muito dinheiro na mão, ele pôde estar financiando, né, essas viagens, né, essas navegações, né? Então foi aí que eles acabaram chegando no Brasil, né? E como Portugal não estava em um momento muito legal, ele viu, né, no Brasil uma oportunidade mesmo, né, de estar é, lucrando, né, economicamente, né? E o absolutismo, ele era guiado, né, pelo sistema chamado mercantilismo, né, na economia, que privava, né, pelo acúmulo de metais preciosos, acúmulo da balança comercial favorável, né, quer dizer, tinha que vender mais do que importar. Então, para manter todo esse sistema, eles precisavam de novas terras, de matéria-prima, né, para estar produzindo e vendendo, né? E a burguesia também e a aristocracia, eles queriam mais terras, né? Queriam mais poder, né? Então eles viram no Brasil essa oportunidade, né? Então vieram muitos nobres para cá, né? O que é chamado de donatário, né? Que eles receberam as capitanias hereditárias, né? Que essas terras. Então começou a ser produzido no Brasil a cana-de-açúcar, né? Porque eles já tinham experiência ali na África, com os países que eles tinham colonizado, e também era um produto de luxo na Europa, né? O açúcar começou a ser um produto da aristocracia ali, dos países europeus, né? Então eles pagavam muito caro pelo açúcar, né? E também nas Índias, né? Nas Índias bem menos. Então Portugal começou aqui no litoral, né, brasileiro, explorar, né, na Bahia, principalmente ali em Pernambuco também, né, em São Luís. Então começou a ser essa atividade aí cada vez mais intensificada, né? E uma das características desse sistema é o que a gente chama aí de plantation, né, que é um sistema aí voltado para grandes áreas rurais, com mão de obra geralmente escrava, né, ou explorada, né, que é uma das questões, né, que eu preciso abordar aqui, que é a questão da escravidão. Então essas grandes áreas, né, utilizava no primeiro momento o índio, né, que era escravizado, que depois sofreram uma grande devastação, né, e também depois teve a questão dos jesuítas, né, que eles foram usados, né, também para manipular os índios, mas em alguns momentos eles eram um pouco contra, né, a escravização dos índios. E no segundo momento, né, com essa dizimação dos índios, quem começou a assumir, né, esse trabalho escravo, né, da cana-de-açúcar para exportação, né, então trabalhava horas e horas ali apenas para se alimentar, né, o negro e os índios. Chegou uma hora, né, que essa população, né, foi sendo cada vez mais maior, nessa população de negros aqui no Brasil, e esse tráfico também, né, de negros era um mercado muito lucrativo para os portugueses que chegaram aqui, né? Então o Brasil foi se desenhando, né, no primeiro momento dessa maneira, e foi gerado toda uma economia por cima, né, dessa questão aí econômica, né, dos engenhos, né? Então tem essa questão da casa grande, né, da casa grande, né, que a gente fala que tinha um senhor ali, o senhor do engenho, e tinha os escravos, né, como a gente vê muito aí nas novelas que a gente vê aí, né? Então tem bem mostrado isso aí na novela Chica da Silva, né? E tem outras novelas aí que explica bastante isso, né? Que demonstra isso, né?
Então é importante a gente estar conhecendo mais sobre isso. Então a sociedade brasileira foi se desenhando dessa maneira. Então foi vindo mais português para cá, mais pessoas de outras nações europeias também interessadas no Brasil, né? A questão dos holandeses, que eram um dos parceiros mais importantes aí do Brasil na questão da cana, né? Que eles tinham técnicas e maneiras aí, né? Que compartilhava com o Brasil, né? Com os Estados Unidos do Brasil, né? Que esse era o primeiro nome do Brasil. Então foi sendo criada uma outra camada aí também, né? De pessoas brancas, assalariadas também, que ganhavam muito pouco também. Então começou a ser criado vir médicos, né, mais para frente, escolas de medicina, né? Acho que foi mais para frente, né? Desculpa aí, pessoal. Então foi sendo criado aos poucos, né? Bibliotecas, foi começando a ser criado o ensino. Então foi sendo desenhada dessa maneira a sociedade brasileira. Uma sociedade escravocrata, né, totalmente voltada ali para o senhor do engenho, né, tinha como uma função de Estado mesmo, né? E outras coisas também que a gente tem que falar, a questão da resistência, né, da resistência dos negros, né, porque eles não quiseram ser escravizados, né? Ninguém quer ser escravizado, né? Todos os humanos precisam de respeito e eles lutaram, né? Tem a questão dos quilombos, né? E outras questões, né? Que cercam os negros, a questão, né? Do Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores resistências aí do povo negro, né? Também temos outros setores da economia aí, né, também que a gente tem que falar, como a pecuária, que era também utilizada, né, para cana, né, aquele boi ali que vai arrastando as canas, as drogas do sertão, né, também que era comercializado. E de novo, toda essa economia era voltada para a colônia, para a metrópole, né, como a gente diz aí, que era Portugal. Então esse comércio entre Portugal e Brasil era um pacto, né, um pacto colonial, era um pacto onde Portugal sempre explorava o Brasil, né? Então tudo era vendido mais barato do que para nações fora do Brasil. A mão de obra era explorada, era tudo voltado majoritariamente para Portugal, né? Esse tipo de colonização, que a gente tem que falar sobre isso, né, para diferenciar um pouco, é chamado de colonização de exploração, né, coloniamento de exploração, né, que até os historiadores diferencia de outros tipos de colonização, como a que aconteceu, né, nos Estados Unidos da América, né? Os ingleses chegaram nos Estados Unidos com objetivos um pouco diferentes, né? Teve a questão da escravidão, sim, né, que deu até guerra, mas os ingleses que chegaram lá, eles chegaram fugindo, né, das reformas protestantes, ou das reformas, né, da Igreja Católica, contra a reforma, que perseguia, né, os cristãos protestantes. Então eles foram para os Estados Unidos com o intuito de morar, né, de produzir. Então a riqueza ficava mais ali, né, nos Estados Unidos mesmo, né? No Brasil não, quase toda a riqueza ia para Portugal, né? Então a gente tem que diferenciar, né, a colônia de exploração que teve no Brasil e a colônia de povoamento que teve nos Estados Unidos, né? Há controvérsias aí, né, dizendo que toda colonização é de exploração, mas aí a gente tem que distinguir isso aí, né, porque para pessoas que estudam no vestibular, né, e essas questões, né. E é isso, né, o ciclo de açúcar foi em média por volta de 1500 até 1600 e quebrado, né, 1660, por aí, que depois começou a declinar muito o consumo de açúcar,
né? E depois a gente vai ter outro ciclo econômico no Brasil, que é o ciclo do ouro, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês, gente. Eu queria abordar aqui, né, com vocês mais esses fatores econômicos, e no outro eu vou focar mais nas questões políticas, né, nos modelos de governo, nos pactos que Portugal fez na Europa, né, que fizeram ele começar essa colonização também, né. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E eu vou estar dando continuidade aqui, né. Nem toda semana eu consigo gravar por causa da universidade, mas eu vou estar me esforçando aí para estar gravando o mais rápido possível para vocês, né? E agora eu vou entrar um pouco de férias, né? Então vai ter um pouquinho mais de tempo. E é isso, pessoal. Se vocês gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para estar acompanhando essa série de vídeos que eu vou estar fazendo, né? Já tem um vídeo lá sobre história do Brasil, que é o vídeo 1, né? Então é legal você estar acompanhando. Se gostou também, deixa um like para que outras pessoas vejam esse vídeo também. Tá? E obrigado aí, pessoal, para quem assistiu aí o vídeo.